aproveitar agora nesse momento para agradecer ao nosso Mestre Jesus, esse nosso momento aqui, agradecer o nosso dia de hoje, agradecer as inúmeras oportunidades que nos apareceram, aquelas que a gente foi capaz de ver e abraçar, e também as que não vimos e deixamos passar. Agradecendo o Mestre Jesus, mais uma vez conosco aqui, e a espiritualidade da casa. Fazendo uma prece de Pai Nosso para iniciarmos a apresentação de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, à medida que perdoamos nossos devedores, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todo mal, porque é teu o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite. Hoje eu escolhi o tema Bases do Pensamento Espírita. A minha ideia hoje é a gente falar um pouquinho do fundamento da doutrina, a gente trazer, porque eu acho que é sempre necessário, né, as pessoas que assistem às palestras sempre vai pegando fragmento, né? Então, uma hora pega falando de caridade, outra hora pega falando de reencarnação, né? Outra hora pega falando de pluralidade dos espíritos, né? Mas é sempre bom a gente pensar, a gente também sempre traz a ideia para a consciência e o pensamento da espiritualidade, né? Então hoje eu trouxe um pouquinho de uma reflexão em torno do surgimento da doutrina, da gente pensar um pouquinho, né, em Kardec, né, nos percalços que ele teve quando ele chegou, né, nessa codificação da doutrina. E aí a gente sabe que o Espiritismo ele surgiu, né, na França na metade do século XIX, né, num momento aonde o debate científico estava em alta. Então, era um momento no qual vários pensadores construíam e apresentavam suas ideias, suas teorias sobre todas as coisas, né, existentes no mundo. E Kardec, que era um pedagogo, né, também fazia parte desse grupo de cientistas, né, dessa academia de ciências, né, que inclusive na França era a academia mais famosa, né, naquele momento, né. E quando Kardec, após Kardec codificar a nossa doutrina, ele faz essa codificação através das suas obras, e hoje no Brasil a gente tem essa doutrina como uma das mais expressivas, né? Ela está em terceiro lugar como a religião mais frequentada do país, né? E o Brasil ele é o país onde existe o maior número de pessoas que seguem a doutrina, né, do Espiritismo. Ele é o país, nem na França, na atualidade, não se segue, não tem a quantidade de pessoas como aqui no Brasil, né? As 5 obras do Kardec mais importantes foram o Livro dos Espíritos, dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, e o Céu e o Inferno, né? E no Brasil ele chega em 1860, né? Foi quando o Espiritismo chega no Brasil aqui em 1860, né? E a primeira obra que é através de um livro, né? De um
poeta, né, e contista. E ele faz essa primeira obra na Bahia, né? O objetivo do Espiritismo, né, o principal objetivo é propagar a perfeição espiritual, é propagar, fazer com que as pessoas estejam em harmonia no mundo, né? Se harmonizem com tudo que está dentro da Terra, no plano material e no plano espiritual. Então, essa é a principal meta das pessoas que estão dentro da doutrina, né? Essa é a proposta principal deixada pelo Espírito da Verdade no livro dos Espíritos, né? Então, no livro dos Espíritos, a gente traz uns segmentos de perguntas e respostas dada pelo Espírito da Verdade, aonde a proposta é refletir dentro de um conceito da ordem filosófica. Não é apenas refletir dentro do contexto da ideia abstrata, mas também refletir dentro do contexto da ideia da construção física, né, dos elementos existentes na Terra, né? Então, a partir disto, estabelecer uma relação entre tudo que habita sobre o nosso planeta, tudo aquilo que está e que se move no nosso planeta, com também a existência, a existência dos animais, né? Sobretudo os humanos, né? Então, qual a relação de todos os animais, de todos os seres vivos dentro da Terra, né? Porque, ao contrário do que dizem, né? Até os vegetais são seres vivos, né? Diga-se de passagem, que nascem, crescem e morrem. Então, tudo que está sobre a Terra se movimenta, né? Se transforma. E aí é uma reflexão em torno dessas transformações, né? Então, se um vegetal ele vem em semente, ele cresce, ele se ramifica, se uma árvore não sai do lugar, mas ela tem lá o seu movimento de crescimento e de transformação, né? A gente então entende que nós, que somos seres, né, que habitam a Terra, também passamos por esse processo, né? Nós também nascemos lá através dos genes, né? Da nossa procriação, e nascemos sementes, crescemos, a tendência é evoluir. E se a nossa tendência é evoluir, né? De que forma nós realizamos este exercício no nosso dia a dia, né? De como é que nós nos transformamos em árvores, né? Em árvores produtivas, né? Que pode ser frutíferas ou que pode ser ali, né, com flores, com belas flores, né? Mas que tem um significado, uma representação de beleza para o mundo, né? Então, nós, enquanto cidadão, enquanto pessoas que habitam a Terra, nós também temos o papel de trazer, e um papel maior, né? Uma responsabilidade maior, porque nós somos seres racionais. Então, nós temos aí o famoso livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, ele determina que nós sejamos capazes de fazer as nossas escolhas. As nossas escolhas, elas vêm imbuídas através das nossas grandezas e das nossas fraquezas, né? A gente, através das nossas escolhas, nós vamos estar
decidindo a trajetória da nossa caminhada evolutiva. E essa trajetória, ela vai determinar o lugar que nós ocupamos, não somente no nosso planeta, mas em outras moradas, como diz Jesus, né? Jesus fala lá, né? Na casa do meu pai há muitas moradas. E nós, quando falamos que há muitas moradas, nós entendemos, né, que se existem outros planetas, se existem, comprovadamente existem outros planetas, né? Então, naturalmente existem outras formas de vida, né? Então, por isso que nós compreendemos que não a alma não se finda, né? A alma permanece. E aí, o espiritismo, né? Ou atualmente mais conhecido como kardecismo, muitas pessoas utilizam o termo, né? Quando faz parte da doutrina. Atualmente muitas pessoas falam, eu sou kardecista, né? Por que muitas pessoas falam, justificam-se dessa forma? Porque houve aí um dado momento, né, uma mistura de conhecimentos entre as doutrinas africanas e a doutrina pesquisada por Kardec. Então aí surgiu o termo espírita de Kardec e a gente tem o termo espiritualistas, né, que é do termo africano, né? Então, para que não se confunda, às vezes, agora geralmente as pessoas falam kardecismo, né? Olha, eu sou kardecista, para que não se confunda com a outra doutrina, né? Isso também deixando claro que não é porque não se quer pertencer a outra doutrina, porque uma outra coisa bela que o kardecismo tem é de não estabelecer regras, né, para que se frequente e que se conheça a doutrina, porque a doutrina ela é baseada em estudos, ela é baseada no conhecimento reflexivo, né, através da construção de ideias em torno daquilo tudo que Kardec propõe, né? Então, a ideia é que se realmente se estude muito, se saiba muito, não apenas do kardecismo, mas de outras doutrinas também, para que se possa manter aí a prática comparativa da ciência em torno do estudo do espiritismo. Porque o espiritismo, vale a pena lembrar, ele é uma doutrina que ele surge de um estudo, né? Ele vem através de uma construção de um método científico, né? O estudo da doutrina, junto com o estudo da doutrina, que é em torno da sobrevivência ou do processo reencarnatório da alma, né? A gente tem o estudo baseado no ensinamento cristão, né? Então, por que baseado no ensinamento cristão? Porque Kardec também tem o cuidado de buscar a Bíblia e de fazer lá uma busca e uma análise em todas as passagens, né, do que está descrito na Bíblia e fazer comparação. E através de tudo aquilo que está escrito na Bíblia, por vários momentos, ele percebe que há menção realmente, né, de que existia, né, ali entre os profetas, a comunicação com os espíritos, estabelecendo ali a prática mediúnica. Uma outra constatação também de Kardec, dentro da própria Bíblia, é dos dons, né, dos dons mediúnicos.
né? Então, há uma passagem na Bíblia em que se define, que se fala da existência dos dons mediúnicos. Diga-se de passagem também que outras doutrinas, inclusive protestantes, concordam com os dons mediúnicos, né? Com os dons dados por Deus. Esses dons mediúnicos, eles surgem, né, em todas as pessoas que vivem, né, no mundo, que nascem. Todos nós somos munidos desses dons mediúnicos, né? O que muda é que algumas pessoas, elas têm uma sensibilidade maior, elas têm uma capacidade maior de captar, né, aquilo que está além, né, da nossa esfera física, né? Então essas pessoas conseguem ter um contato maior com estes companheiros espirituais que fazem parte do nosso mundo, sim, né? Então é isto que nós acreditamos enquanto espíritas, né? As nossas características principais, entre as nossas características principais, né? A gente traz aí a crença na evolução espiritual, conforme eu já disse, a crença na mediunidade, na possibilidade de se comunicar com os espíritos, que foi o que eu disse aqui agora, valorizar a prática e a obra da caridade. Então, quando a gente fala de valorizar a prática e a obra da caridade, há de se pensar que estamos fazendo uma gentileza para o outro, portanto, não é isto a colocação mais importante de Kardec, né? Kardec deixa claro que ao praticar a caridade, você está experimentando toda, né, aquela gama de energia que o outro traz, demanda para você, né? E então é um favorecimento para você mesmo. Então, quando a gente recebe o agradecimento, quando a gente recebe o retorno, né, daquela pessoa na qual nós estamos servindo, então aquela energia, ela vem para nos equilibrar, né? Para fazer com que nós estejamos ali cientes do nosso papel enquanto sujeitos que fazem parte do mundo, né? Então, a caridade, quando Kardec fala, né, fora da caridade não há salvação, né? É porque é só através dela que nós temos essa sensação benéfica, né? Que hoje em dia aí a gente fala bastante. A física vem estudando, né? Essas energias cósmicas que a gente dentro do espiritismo já há muito tempo, inclusive Kardec especialmente, deixa aí colocada, né? Que a física quântica agora vem explicar, né? Dessa retribuição, dessa energia que paira por todo o nosso movimento aqui, né? Todo o nosso ambiente. A crença em Deus, né? Que isso faz parte também, né? A inexistência de sacerdotes, já que é uma doutrina que fala de estudos científicos, de estudos filosóficos. Então, dentro da nossa doutrina não há aquele, e também fala-se de evolução. Então, para nós, a nossa doutrina, não existe um mandatário, né? Não existe aquele que está para mandar, que está para determinar, né, a sua forma de agir ou de compreender a doutrina. Respeita-se, né, na verdade, uma hierarquia, um respeito à hierarquia de conhecimento, ou seja, aquele que mais conhece, que mais estuda, né, acaba sendo ali a pessoa que vai estar mais próxima a colaborar com a orientação daqueles que menos conhecem, né? Por que colaborar?
Porque às vezes até uma pessoa que pode chegar aqui na casa espírita hoje que nada sabe, né? Pode se aproximar de nós, trabalhadores que estamos aqui há anos, entrar dentro de um processo de estudo, de pesquisa, no qual em pouco tempo ele acaba sabendo mais que muita gente que está dentro da casa espírita. Então, nós que estamos aqui hoje, né, nós podemos, de certa forma, até acabar ficando ali para trás, né? Porque ela a doutrina, graças a Deus, né? Ela também faz, a palavra evolução já cabe nisso aí, né? Também cabe, não é só a evolução espiritual, é a evolução cultural também, né? É uma religião que exige que você estude, que você faça o exercício da leitura, né? Para que você bem possa compreendê-la, né? No Espiritismo não existem símbolos, né? Então, o amuleto, também não existe ritual. O acender a vela, o fazer uma determinada prática de oração no determinado horário. Então, não existe nada, não existe. O Espiritismo define, né, que a nossa prática religiosa, ela deve ser racional, né? Ou seja, já que estamos falando em evolução, já que estamos falando da nossa própria responsabilidade para com o mundo, para com o universo e conosco mesmo, então exige que toda a nossa reflexão, né, em torno do que habita a Terra e em torno daquilo que nós somos, saia de dentro de nós. Então, que nós não tenhamos o papel de responsabilizar nada ou ninguém pelos fatos, né, que ocorrem na nossa vida. Então, eu não posso, e nem de responsabilizar ninguém, né? Então, eu não posso responsabilizar um amuleto pela minha conquista, né? Eu não posso responsabilizar uma vela pelo meu fracasso, uma vela que eu tenha prometido de acender e não acendi, né? Então, é isso que o Espiritismo fala, de uma fé racional, né? No entanto, algumas pessoas, tá? Ainda assim, a gente algumas pessoas trazem aí a videira, né? Ou a folha da videira, né? Como uma representação do Espiritismo. Isso porque essa folha, ela vem, né? A que está ali na capa do Livro dos Espíritos, né? E porque Kardec, ele justifica também ela de uma forma racional, né? Então ele traz uma representatividade. A ideia dele não é trazer uma prática ritualística, né, para esta folha de videira. A ideia dele é trazer uma representação simbólica para os espíritas, né? Então ele vai falar que essa folha, ela significa o cultivo da uva, né? E quando se fala do cultivo da uva, é um cultivo que ele requer muita paciência, porque a uva, ela é lenta, né? Ela é lenta, ela não nasce. A uva, a jabuticaba, né, elas não nascem assim, de uma hora para outra já dá lá o cacho, eu plantei hoje, já cresce, né? Então é um processo lento, né? Então, assim como é a evolução espiritual. Então ele traz essa videira pensando nisso, falando, olha, a evolução espiritual, ela né, como o cultivo da uva, né? Também, ao mesmo tempo, quando se fala desse cultivo, né, ele fala do trabalho que né? A gente fala da evolução espiritual, é fácil a gente buscar a evolução espiritual?
é fácil a gente ter ciência, né? De abrir mão de uma série de coisas, às vezes, que a gente quer aí, né, fazer, ou de uma série de atitude, né? Às vezes a gente passa uma raiva, a gente fala assim, se eu pudesse, eu catava essa pessoa, né? Às vezes a gente fala isso lá no nosso íntimo, né? Então, quando a gente, uma das colocações é essa também, que já que a uva, a videira, ela é demorada, também tem o papel, né, o trabalho, né, do agricultor em torno dela, né? Aí ele fala, quando a gente pega a uva ali, ele fala daquela casquinha da uva, né? Que aí ele vai representar ela, né, com o perispírito, né? E aí ele fala que aquela uva, a gente pode olhar para ela como vendo ali as camadas, né? Perispírito, a ligação do corpo físico e a alma, né? E então, por isso que e aí, ele fala que quando você espreme, você vai ter ali o licor, né? Que aí ele vai falar que é a evolução do espírito. Então ele traz essa simbologia, não é um ritual, tá? Então, ele procura explicar, né? E aí lá no livro dos espíritos, ele escreve: o corpo é a cepa, o espírito é o licor e o espírito unido à matéria é o grão, né? Ou seja, a semente da uva que demora para nascer, né? Os principais princípios do espiritismo é a valorização do amor ao próximo, conforme eu já disse, a importância da caridade, a crença no diálogo entre a religião, a filosofia e a ciência, a existência de Deus, do universo, né? E da sua criação, né? Então aí a gente pensa que nada é por acaso, né? A gente pensa, se a gente for pensar lá na humanidade, lá no seu princípio, na Terra no seu princípio, a gente vai pensar em toda a sua transformação, né? Em todo o processo, né? De crescimento dos seus elementos na Terra e agora no processo de destruição, mas a destruição infelizmente é humana, né? Aí a gente vai pensar mais um pouquinho, né, na difusão do espiritismo, que ele se propagou através do Conselho Espírita Internacional. Hoje em dia a gente tem ainda essa entidade, né, esse órgão, né, que propaga tudo que é referente à doutrina, né, e tem 36 países, né, na América, na Europa, na África, na Oceania, que representam o espiritismo, né? Conforme eu disse, o Brasil, ele é o país que mais tem fiel no espiritismo no planeta, né? Ele tem em torno de 3 milhões e 800 espíritas, mais ou menos, né? O espiritismo, eu já disse, chegou no Brasil em 1860, através de um livro, né? Que chama-se Os Tempos São Chegados, né? Desse Casimir Leotal, não sei falar francês, tá, gente? Litold, né? Que ele é contista e poetista. E ele também fez uma escola, ele teve uma escola, né, aqui no nosso país, tá? Viu? E aí o primeiro centro espírita que teve foi em Salvador, foi feito pelo Luiz Teres de Menezes, né, Luiz Olímpio Teres de Menezes, que foi professor, foi bibliotecário, foi redator, né, e trabalhava na Assembleia Legislativa na época em Salvador. Então ele foi como ele fazia parte da biblioteca, ele foi o responsável, né, um grande propagador da doutrina, né, no país. E aí ela se fortaleceu com Chico Xavier, que escreveu mais de 10 mil cartas, né? Chico escreveu, né? E a gente sabe que o Chico, ele foi
as suas psicografias foi utilizada, inclusive, sobre o contexto jurídico, né, para se provar a inocência de pessoas aí, né? E aí, além disso, deixa eu ver, né? Aí a gente vai dizer um pouquinho só dos livros, né, de Kardec, que são as 5 obras básicas, e aí aonde, no Livro dos Espíritos, ele fala dos elementos principais da doutrina, é onde ele trata bastante dessa questão, né, de sobrevivência, de reencarnação, é onde ele fala bastante, e na verdade é um livro que a gente tem que ler várias vezes, né? Eu sempre falo que o Livro dos Espíritas, ele é para cada fase da vida da gente, né? Ele é um livro que em cada momento que a gente lê, a gente percebe um recado diferente, porque ele é um indicador, né? Olha, por onde você vai seguir aqui, né? Passo a passo, para que você trilhe, né, a sua trajetória a caminho da evolução espírita, né? O Livro dos Médiuns, né, é onde ele analisa os fenômenos mediúnicos, que foi de onde surgiu a doutrina, né? Através das irmãs Fox, e através de um movimento de mesas, né, giratórias, aonde a primeiro momento ele imaginou que era magnetismo, mas depois ele constatou que realmente eram espíritos, né? Então, caberia um tempo a mais para a gente estar falando sobre isso, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, conforme eu falei aqui, é onde ele faz uma análise, as comparativas, e ele busca compreender, através da Bíblia, em que momento, né, se tem a percepção dos espíritos presentes em todos os diálogos ali com os profetas e todos os acontecimentos, né? E aí ali, comprovadamente, ele percebe que em vários momentos, nos diálogos com profetas, esses diálogos estão estabelecidos com espíritos, né? Quando se fala de anjos, quando se fala até mesmo em nome de Deus, né? O céu e o inferno, né? Que ele vai falar das contradições, né, do conhecimento científico, né? Que ele vai fazer uma recolocação, né, da nossa posição, né, como seres viventes na Terra, né, com base na explicação da doutrina espírita, e a Gênese, né, que ela vem trazendo também essa questão científica e filosófica, né, questionando a nossa vivência, o nosso nascimento e nossa relação com o mundo, né. Aí a gente volta o que vem assim, de lembrar que hoje existem muitas ramificações, né, de religiões que partem, não só ramificações de religiões, como hoje em dia, na nossa atualidade, graças a Deus, a gente tem também práticas terapêuticas, né, que vem surgindo aí, que vem crescendo, que surgiram através dessa leitura, né? Se a gente fizer uma leitura dos livros, Livro dos Médiuns, por exemplo, a gente vai perceber que muitas práticas terapêuticas, no momento, que estão entrando aí como metodologia paliativa da saúde, ela vem dessa construção da doutrina espírita, né? Ela vem então, olha, a meditação, né? O reiki, né? Então, vários tratamentos que estão acontecendo agora, sendo reconhecidos pela ciência, na verdade, já acontece há, né, anos e anos dentro da casa espírita, né? E aí a gente vê, tem umas curiosidades, né, que no Brasil, no IBGE, ele fala que em Florianópolis, Porto Alegre, Rio de Janeiro é onde existe mais espírita do que
no caso do Brasil, né? Conforme eu já disse, as cartas do Chico, né, que até hoje é muito mencionada dentro do território jurídico, né? Agora a gente tem uma outra ciência em estudo, que é a constelação, né, que também vem de uma certa concepção do espiritismo, né? Allan Kardec é o autor francês mais lido no Brasil, né? E a cidade de Palmelo, né, em Goiás, ela se desenvolveu com base, né, no centro espírita, né? Então, ou seja, uma cidade que ela vem toda dentro dessa concepção do espiritismo. E aí hoje a intenção foi essa, foi a gente trazer um pouquinho das nossas principais bases, né? Da gente conhecer um pouquinho da concepção teórica, né, do espiritismo, né? Porque isso faz parte também, né, da nossa prática. Ao contrário, né, eu às vezes encontro amigos assim e falam assim: você é kardecista? Você acredita em reencarnação? Ou você só fala de reencarnação? Ou você acredita em espíritos, né? E eu faço questão de falar, né, nós temos bases teóricas, né? Nós estudamos, nós somos cientistas, nós somos filósofos, né? E nós exercitamos tudo aquilo que nós estudamos, porque o espiritismo não é apenas uma religião dizendo-se de forma própria, né? Ou voltando a dizer, não é uma religião abstrata. O espiritismo, ele é uma religião baseada na realidade, ou seja, baseada em fatos reais, né? Com isso, hoje eu finalizo aqui a minha explanação, né? Gratidão. A gente que agradece, porque não é cegamente, né? A gente tem que ver para crer, né? E é exatamente isso que a doutrina faz. Ela nos faz ver mesmo a realidade. E por isso que a gente acredita, né? Porque a gente consegue enxergar a realidade da doutrina, da natureza, do que Deus deixou para nós, da espiritualidade em si, né? Então é isso que a gente, por isso que fala, você segue os evangelhos de Kardec. Não, não é o evangelho de Kardec. Nós seguimos exatamente o evangelho de Jesus. Lógico que apresentado de uma forma através de Kardec, que nos trouxe um entendimento mais amplo sobre esses evangelistas. Não é? Que nos auxilia tanto. Então isso é bom para nós, né? Então vamos agradecer esse momento, mais um pouquinho, o conhecimento que tivemos hoje. Agradecer a espiritualidade que nos auxilia o tempo inteiro. E agradecer os estudos, as pessoas que estão sempre prontas para nos apresentar novas ideias, novos estudos, novos livros e assim por diante. Vamos fazer a nossa prece de Ave Maria para encerramento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus.